O legalismo, irmãos, é algo que trata principalmente em tirar algo essencial do Evangelho para a salvação do homem. O legalismo é algo que tem se infiltrado sorrateiramente na igreja e não é de hoje, é algo que vem já há muito tempo, desde os tempos apostólicos. E nós iremos tomar por base, principalmente, a epístola de Paulo aos Gálatas. Talvez seja a epístola que mais trata a respeito desse assunto de legalismo. Aos Gálatas, Paulo ele vai combater o legalismo de uma forma totalmente ímpar e precisa. A igreja ela estava sendo infectada pelos cristãos judaizantes que haviam naquela região. Eles diziam que os novos convertidos da igreja de Galácia, eles teriam que, para ter participação no evangelho, no reino de Cristo, para serem até salvos, eles teriam que guardar e praticarem os costumes judaicos. E assim misturando o que era o evangelho. Por isso que Paulo ele já inicia o capítulo 1 falando que se mesmo eu, um anjo do céu, vos anunciar um outro evangelho, seja anátema. Essa mistura, ela transformou o evangelho em um outro evangelho. Ou seja, ele mudou a essência do evangelho e, por consequência, mudou a essência da salvação. E com isso causando um mal ao cristianismo naquela época, mas um mal a qual foi combatido perfeitamente por Paulo e nos trazendo assim por base para esse. Primeiro, eles acreditavam que para um cristão ser salvo era necessário ele realizar todo o cumprimento da lei. Isso com a prática da circuncisão, com a guarda do sábado, entre os demais mandamentos da lei. E hoje vemos, irmãos, muitos cristãos querendo cumprir a lei. A gente vê muitos cristãos tendo dízimo como uma prática comum no Novo Testamento. A gente vê cristão querendo guardar o sábado e principalmente querendo atribuir tal obediência a tais práticas, dizendo que isso irá gerar e interferir na salvação. Sendo que isso, irmãos, são coisas que não têm nada a ver para a época da graça. Gálatas 3,10 vai dizer assim, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, são debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esse texto deixa bem claro que maldito é todo aquele que vive pelas obras da lei. Todo aquele que vive atrás de praticar as obras da lei, ele é maldito. Por que que a lei o torna maldito? Não é por ela mesma, mas por ele tentar praticar, porque ele irá falhar. No Antigo Testamento vai dizer que quando Deus ele dá as ordenanças, todo homem ia ter que viver por ela. E automaticamente, quando o homem desobedecesse tais mandamentos, automaticamente ele teria que morrer. E quando ele descumpria tal mandamento, ele pecava e peca. E quando ele descumpre tais mandamentos, ele peca. E a Bíblia vai dizer que todo pecado deve ser punido com morte. O salário do pecado é a morte. Então, todo homem que tenta cumprir a lei, ele irá falhar. Por isso que a lei o torna maldito, por conta do homem não ter capacidade de cumprir a lei. E é por isso que esse versículo vai dizer que o homem não pode ser justificado pelas obras da lei, mas somente através de fé. Fé em Cristo Jesus. Então, os cristãos que tentam guardar a lei, guardar os mandamentos, achando que isso pode interferir na sua salvação, automaticamente eles irão falhar. Então, procurar guardar, irmãos, os mandamentos, as leis, é algo totalmente ruim para as igrejas atuais. Por isso a gente vê um equívoco muito grande a respeito disso, a gente vê um legalismo muito extenso, onde as pessoas não sabem diferenciar entre Antigo e Novo Testamento, onde pessoas ainda continuam chamando músicos de levita, onde as pessoas ainda continuam dando a prática do dízimo com medo do devorador, onde as pessoas ainda continuam guardando o sábado, e daí vai a Arca da Aliança, altar do Senhor, é tudo equívoco e falta
de diferenciar coisas que foram do Antigo para o Novo Testamento. Mas em segundo lugar, irmãos, o segundo mal é que eles acreditavam que para um cristão ser salvo também precisava seguir as tradições humanas. É certo que foi criado muitos mandamentos, né? Os mandamentos eles não se resumem somente ao decálogo, mas também foi criado mais muitos outros mandamentos. Mas também foi atribuído a esses mandamentos ordenanças humanas, tradições humanas. Se você for ver nos evangelhos, sempre vai ter exposto algumas tradições humanas, que era comum dos rabinos da época. E esses cristãos judaizantes, eles diziam que também os cristãos deveriam seguir as tradições do judaísmo para ser salvo. E assim, irmãos, hoje nós vemos pastores muitas vezes ensinando o povo a seguir a tradição. Hoje eles valorizam mais até a tradição do que a palavra de Deus. A gente vê aí pastor, irmãos, que quando se levanta novas heresias, você não vê ele pregando contra a teologia da prosperidade, você não vê ele pregando contra a teologia coaching, pelo contrário, eles até dão uma certa força quando eles veem um membro consumindo tal tipo de teologia, eles toleram e não tem nada contra. Para eles aquilo, eles não veem como uma ameaça. Mas basta tão somente um membro atingir a tradição. Aí para eles é um delito muito grave, digno até de disciplina. Nos mostrando que eles estão mais preocupados que as pessoas venham cumprir as tradições humanas do que até mesmo a palavra de Deus. A gente vê que muitos deles até se exaltam pela tradição. Pior que o povo tem que seguir tudo isso e dizendo eles que tudo isso tem a ver com salvação, mas na realidade é tudo criação de homem. Como tem denominações que dizem que para o homem ser salvo, ele tem que usar short, a mulher tem que usar saia, a mulher não pode cortar o cabelo, não pode se depilar. A mulher não pode se depilar, o homem não pode usar barba e daí vai. Vários tipos de tradições humanas que foram criadas por aí, tudo isso eles atribuem que isso interfere perfeitamente a salvação. Eles dizem que tal coisa são doutrina, mas que não são doutrina. Isso tudo são tradições e costumes humanos, né, irmãos? Então, a gente pode ver com tudo isso, irmãos, que tira a essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? É que o homem ele só pode ser salvo através da fé em Cristo Jesus, mediante a graça de Deus. E estas duas coisas tiram essa essência que torna o Evangelho tão gracioso, que torna o Evangelho a boa nova. A boa nova é essa, irmãos, que pelas nossas obras nós falhamos, mas que pela obra de Cristo, perfeita e redentora na cruz, tão somente através da nossa fé nele, aí sim nós obtivemos a salvação. Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, então que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém.